E no vídeo de hoje eu vou te passar as melhores dicas e truques para o seu Poco M3 Pro. Esse aparelho aqui que conta com a MIUI e nesse vídeo eu vou passar as melhores dicas para você aproveitar ainda mais o seu novo dispositivo. Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreve aí embaixo e compartilha esse vídeo com o seu amigo que também tem um Poco M3 Pro ou está a fim de comprar um e quer saber as funções que tem e o que ele vai ganhar mais comprando um Poco M3 Pro, tá? Se você ainda não tem o Poco M3 Pro, vou deixar o link na descrição, confere o preço lá, se estiver bacana, você pode estar comprando por lá. E assim também você ajuda o canal, tá bom? Agora, roda a vinheta! Vamos começar então, vocês estão vendo a tela do smartphone aí, e a primeira dica que eu vou te passar é a seguinte: você vai habilitar aqui nas configurações, ó, na parte de tela. Aqui em tela você vai descer até aqui embaixo em taxa de atualização, tá? Clicando nela, a Xiaomi por padrão, não sei o motivo, eles trazem o 60 Hz habilitado e não o 90, que é a tela de 90 Hz que já tem aqui nesse aparelho. Ele tem uma tela de 90, mas a Xiaomi traz como padrão 60. Então você entra aqui, clica no verdinho, que é a alta 90 Hz, e aí você vai estar usando o máximo da tela do seu Poco M3 Pro. Ele vai ficar mais suave para você utilizar, vai gastar um pouquinho mais de bateria, mas é uma opção legal para você deixar habilitado e que vai dar uma grande diferença para o seu uso no dia a dia. A próxima dica para o seu Poco M3 Pro é a seguinte, é em relação à bateria. Para você melhorar um pouco mais, você entra aqui nas configurações. Aqui nas configurações a gente desce até aqui em localização, a penúltima opção. Clicando nela, você vai ver que tem aqui, ó, embaixo, desce um pouquinho, busca por Wi-Fi e Bluetooth. Você clica nele e desabilita essas duas funções que estão aqui, tá? Desabilitando elas, você vai ter uma economia a mais de bateria, porque aqui, se você deixar habilitado o seu aparelho, ele vai ficar procurando mais mais Wi-Fi e Bluetooth a todo momento para melhorar a precisão dependendo do aplicativo que você estiver utilizando. E hoje em dia, todos os aplicativos utilizam GPS, McDonald's, Americanas, Submarino, todos usam GPS se estiverem abertos o segundo plano. Isso gasta mais bateria. Então você desativando, você vai ter uma economia a mais e principalmente se você não trabalha com aplicativo de locomoção, né, como Uber, 99 Táxi e etc. A próxima dica é muito interessante para o seu Poco M3 Pro, tá? É em relação à tela de bloqueio, tá? Aqui você vai entrar nas configurações, vai clicar aqui em tela de bloqueio e aqui em tela de bloqueio você vai ver que tem algumas opções como levantar para ligar, que já está habilitado aqui no meu, e toque duplo para ligar ou desligar a tela, e ligar tela para notificações. Habilitando essas funções aqui, na hora que você deixar o celular na mesa e pegar ele, ele já vai acender a tela. Na hora que você der 2 cliques na tela, ele vai desligar e ligar, então você não precisa ficar apertando o botão do lado. E o ligar para a tela para notificações, toda vez que chegar uma notificação, ele acende a tela, então você já sabe que chegou uma notificação. É bem interessante essa última opção se você não tem um smartwatch que te avisa das notificações. Então você deixa o celular do lado ali na hora do trabalho e você está aqui trabalhando e às vezes ele acende aqui, você sabe o que é. Então é bem bacana você deixar essas opções habilitadas para o dia a dia ficar um pouco mais produtivo. Agora eu vou te ensinar a habilitar um novo centro de controle da Xiaomi, tá? Ela anda trazendo sempre o centro de controle antigo e talvez o seu Poco M3 tenha vindo também com esse centro de controle antigo. Aqui você vai entrar nas configurações. Aqui em configurações você vai clicar em notificações e centro de controle, ó, onde ficou mais de cinzinha, tá? Clicando aqui você vai clicar em estilo do centro de controle. E aqui em estilo do centro de controle, se tiver em versão antiga, que é essa versão aqui, ó, você clica aqui em nova versão e pronto. Se você puxar do lado direito aqui, ó, ele vai vir a parte de configurações. Se puxar do esquerdo, vem a parte de notificações. Então aí fica separado, é mais bonito e eu acho bem mais elegante. A próxima dica é uma dica muito bacana se você curte ouvir música, vídeo no seu smartphone. E dá também para você ouvir suas músicas no YouTube, no aplicativo, com a tela desligada, sem pagar o YouTube Premium. Então, para a gente habilitar isso daí, você vai entrar nas configurações. Aqui nas configurações você vai clicar em recursos especiais. E aqui vai ter caixa de ferramenta de vídeo, ó, essa segunda opção. Abrindo ela, você habilita ela. E aqui você vai escolher, na última opção, ó, o aplicativo que você utiliza para ouvir música, vídeo e etc. que você queira usar ele. Aqui eu vou deixar o YouTube selecionado. Eu vou abrir o YouTube aqui. Deixa eu abrir ele aqui primeiro para vocês. Vou colocar um vídeo meu. Então beleza, ó, já está rodando aí o vídeo para vocês. E aí, ó, se vocês derem uma olhada aqui, ó, onde está o meu mouse, essa bolinha, ó, tem um risquinho prata. Se eu puxar ele para o lado, ele vai habilitar aqui, ó. Puxa para o lado, meu querido. Não está querendo funcionar.
Vamos por tela cheia, não quer funcionar em tela fechada. Não está querendo funcionar e eu acredito que seja por conta da... Ah, funcionou. Achei que era por conta da gravação da tela. Mas, então, tá aqui a caixa de ferramenta. A gente tem a opção de gravar, capturar tela, a gente tem transmitir, temos reproduzir som do vídeo com a tela desligada, que é para você ouvir música, então você consegue ouvir música com o seu aparelho com a tela desligada, então é bem bacana, tá? Aqui nós temos na parte de baixo como abrir aplicativos, tá? Então aqui você pode, por exemplo, abrir o Google Chrome, jogar ele aqui para o outro lado, ó, abrir o Auto Sport aqui, por exemplo, e vir dando uma olhadinha nas notícias enquanto você assiste um vídeo meu ou de algum outro youtuber. Então se você quiser ouvir música com a tela desligada, dá. Se você quiser fechar, é só você arrastar para baixo aqui, ó. Abrir ele aqui, na verdade, né? Eu fechei ele aqui, ó. Vamos clicar aqui. Ixi, fiz cagada. Vamos voltar lá. Pera aí, vamos voltar aqui. A cachorra latindo. Vamos voltar aqui, ó. Abrir aqui novamente caixa de ferramenta que não quer vir. Veio. Não tá querendo vir. Opa! Abrir o Google Chrome. Se a gente quiser fechar, a gente pega essa setinha azul que tá em cima aqui, ó, e arrasta para baixo aqui pro... pelo menos era assim. Então para cima. Para cima, galera. Então se você quiser fechar, você joga ele para cima, tá? Então aí ele vai fechar e você consegue utilizar aí. Dá para você utilizar com a tela assim também de pé, tá? É que não tava abrindo aqui, mas eu sei que dá. Eu acredito que seja por conta da gravação da tela. Aí, abriu. Então a gente consegue também utilizar com a tela direto em pé, tá? Então você não precisa deitar a tela do smartphone para usar essa função. E é algo bem diferente, que dá um diferencial nos smartphones da Xiaomi, que trazem funções bem bacanas para o dia a dia. A próxima dica eu vou ensinar você a mudar a sua tela de bloqueio do seu Xiaomi, tá? Então aqui a gente vai mudar o relógio. Para você que tem um papel de parede aí e estiver atrapalhando alguma coisa, você consegue mudar, tá? O que a gente vai fazer é entrar nas configurações. Aqui nas configurações a gente vai entrar em tela de bloqueio, né? Bem básico. Aqui em tela de bloqueio a gente vai entrar em formato do relógio da tela de bloqueio. E aqui você tem algumas funções, ó. Por exemplo, dá para pôr no centro, no cantinho menor ou no centro e esse maior que é o que já estava. Então eu vou deixar esse no cantinho menor. A gente consegue até colocar aqui, ó, Poco M3 Pro, pode colocar alguma informação na tela de bloqueio, se você quiser. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente consegue, mas tem que habilitar aqui, tá? Mostrar a assinatura. Eu acabei não marcando, então aí não funciona, tá? Então você tem que marcar ali. Então ele vai ficar mostrando ali em cima, se você der uma olhada aqui, ó. Ele mostra o que vai ficar escrito. Então aqui você consegue mudar essa parte da tela de bloqueio e deixar o papel de parede seu aí um pouco melhor visível aí se estiver atrapalhando. Agora nessa dica eu vou te ensinar como que você pode mexer totalmente nessa parte de cima da barra de notificações, onde fica a bateria, a velocidade da internet, etc. Entra nas configurações. Aqui nas configurações você clica em notificações e centro de controle. Aqui no centro de controle, o que você vai fazer? Você vai clicar na última opção aqui, ó, barra de status. Feito isso aqui você vai ter todas as opções, onde você tem como mostrar ícones de notificações ou não, pode desativar a velocidade da internet ou ativar, mostrar a operadora com o dispositivo bloqueado se você quiser, pode escolher o nome de operadora, você pode colocar o que você quiser. Aqui não tem como eu mexer porque eu estou sem chip. Consegue trocar o ícone de bateria, colocar ele dentro da bateria ou fora, ou nenhum, você escolhe. E aqui tem como você ocultar entalhe, tá? Então você consegue aqui ocultar entalhe da forma que você preferir. São opções que estão um pouco ocultas no sistema da Xiaomi, mas que dependendo do usuário faz falta. E embaixo aqui você pode escolher o entalhe individual para cada aplicativo. Se você quer que oculta um, outro não, você pode mexer dentro dessa tela. É bem interessante você mexer nisso daqui para deixar um pouco mais a seu gosto e também deixar o sistema um pouco mais clean, caso você goste. E agora eu vou te ensinar como que você vai configurar o Poco M3 Pro para ele não ficar gastando memória RAM à toa com aplicativos iniciando no sistema operacional, tá? Aqui você vai entrar nas configurações e aqui nas configurações você vai clicar em Apps. Aqui em Apps você vai clicar em Permissões e aqui você vai clicar em Início Automático. Aqui em Início Automático ele vai te mostrar um monte de programas, tá? Eu vou exemplificar aqui que todos esses daqui estejam abrindo, iniciando com o sistema, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, Início Automático e aqui todos esses aplicativos que estão na parte de cima estão iniciando com o meu aparelho. Então assim, se você não usa os aplicativos que estão iniciando, é legal você desativar, porque eles vão consumir memória, vão consumir processamento e o seu aparelho vai demorar mais para ficar um pouco rápido depois que ele inicializar. Então, você vem aqui, desabilita eles, tá? E aí, feito isso, prontinho. Os aplicativos já estão desabilitados, não vão ligar mais com o seu aparelho
e aí vai gastar menos memória RAM e o seu aparelho vai ficar mais rápido consequentemente. E agora eu vou te ensinar como você pode personalizar a sua tela inicial. Segura aí na tela inicial, aqui você pode mudar o fundo, né, bem básico esse daqui, a gente consegue mudar o fundo pelo aplicativo Temas. Segurando novamente a gente consegue adicionar widgets, que é bem básico também. Então, você consegue vir aqui adicionar o que você quiser na tela inicial. E aqui nas configurações a gente consegue mudar o efeito de transição, se você gosta que rola, desliza, vira a página e etc. Tá? Então você consegue escolher qual é o melhor para você. E aqui nas configurações temos como definir a tela padrão, se você quiser mudar qual que é a tela principal do seu aparelho. Temos também como voltar aqui de novo, segurando e clicando em configurar, preencher células vazias. E tem também aqui, ó, bloquear layout da tela inicial, que é muito interessante se você tem uma criança que mexe no seu celular. Porque normalmente eu vejo smartphones que tem crianças mexendo, que são dos pais, todos bagunçados. Então se você comprou um Xiaomi, tem uma filha que gosta de assistir vídeo, fica mexendo no seu celular, habilita essa opção que eu acabei de mostrar aqui, ó, no configurar, bloquear layout da tela inicial. Isso daqui não vai deixar ela mudar os ícones dos aplicativos, ó. Ela não vai conseguir mudar de lugar, arrastar, ou até mesmo para você que não tem muito conhecimento, não ficar mexendo de lugar, para você sempre lembrar onde estão todos os aplicativos. Aqui nós temos como ocultar ícones dos apps e clicando em mais a gente entra dentro das configurações, onde a gente consegue mudar o plano de fundo, consegue mudar o pacote de ícones, consegue personalizar o layout, quantos ícones a gente quer, o tamanho dos ícones, você fica à vontade para mexer aí, porque aí vai de cada um, né? A gente consegue mexer do jeito que a gente gosta. Aqui nós temos gerenciar categorias, lá dentro da barra de aplicativos, ali em cima fica os aplicativos, então a gente consegue as pastas, a gente consegue mexer nelas por ali, então é bem interessante, ó, no configurar mais aqui. Gerenciar categoria, a gente pode deletar todas se você quiser, pode adicionar uma outra e colocar os aplicativos que você gosta, pode fazer o que você quiser, pode colocar games, pode colocar aplicativos de redes sociais, etc. Gaveta de apps, você consegue mexer nelas também, habilitar sugestão, agrupar ícones por cor, consegue mexer em barra de rolagem, vibrar ao deslizar se você quiser. Aqui nós temos o número de emblema, né? É emblema de notificação, você consegue colocar número, que é o número de notificações, ou círculo, aí fica à vontade. Temos toque 2 vezes para bloquear, que aí é praticamente aquela opção que eu te mostrei, mas que vai funcionar na tela inicial, ó. Eu dou 2 cliques, ele bloqueia, 2 cliques ele liga, 2 cliques ele bloqueia, e aí fica bem fácil para você deixar o aparelho ao seu gosto. E a última opção é uma opção que eu sempre trago aqui, que é para deixar o aparelho mais rápido, e funciona em praticamente todos eles. Entra aqui nas configurações, sobre o telefone aqui em cima, e aqui em sobre o telefone você vai clicar aqui em versão do MIUI, tá? Você vai clicar várias vezes até ele te falar que você já é um desenvolvedor, tá? Aqui ele já tá, talvez ele te peça a senha do seu aparelho, você pode colocar a senha. Feito isso, você vai voltar uma tela, ó, até apareceu ali, ó, não é necessário, você já é um desenvolvedor. Então a gente vai voltar, vai clicar em configurações adicionais, e aqui você vai clicar em opções do desenvolvedor, a última opção. Aqui a primeira coisa que você vai fazer é desabilitar aqui atualizações automáticas do sistema, tá? Automática do sistema, a gente desabilita ela aqui. Você desabilita as atualizações automáticas, desabilitando elas ele não vai instalar as atualizações sem você pedir, tá? E aqui embaixo a gente vai ter que descer aqui, ó, vamos descendo, até a gente encontrar, deixa eu ver aqui mais um pouquinho, aqui ó, escala de animação da janela, escala de transição e escala do Animator. Todos esses aqui, o meu já está em 0.5. Mas o seu vai estar tudo em 1, uma vez e uma vez. O que você tem que fazer é pôr todos em 0.5, tá? Feito isso, as janelas de animação vão ficar mais rápidas para abrir, tá? Então, imagina que seu aparelho já está configurado, já está com o aplicativo carregado, então na hora de abrir os aplicativos vai ser muito mais rápido, porque ele já carregou o aplicativo e a janela, se o tempo da janela demorar para abrir, já dá um delayzinho a mais, tá? Então aí você tem uma velocidade maior em relação ao sistema operacional. Então isso daí deixa o aparelho mais rápido, mudando poucas coisas, sem afetar em nada o seu aparelho, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, essas são as melhores dicas e truques para o seu Poco M3 Pro. Esse aparelhinho aqui que é muito bonito e traz configurações muito interessantes para a sua faixa de preço. Vou deixar o link dele na descrição se você tiver interesse, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com seu amigo que tem um Poco M3 Pro ou está pretendendo comprar um, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.